Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te falar das características, possibilidades, riscos, oportunidades que existem na renda variável. Antes de entrar de fato no assunto do que é a renda variável, eu quero te dizer uma coisa. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós trazemos conteúdo de qualidade para você, te ajudando a entender o que realmente pode se traduzir para você em oportunidade dentro do mercado financeiro, conhecimento prático, com diversos mentores e traders que atuam no mercado financeiro com diversas formas diferentes de pensar, e isso é uma gama de possibilidade muito legal para você entender qual a melhor forma de você começar a investir o seu dinheiro no mercado financeiro. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, ativa a notificação e vamos para o tema do nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou te falar de renda variável. O que é essa coisa chamada renda variável e por que essa pode ser uma excelente forma de investimento para você ou talvez não, dependendo da fase da sua vida, dependendo do seu capital, dependendo da sua urgência, necessidade que você precisa de dinheiro. A primeira coisa que nós precisamos entender é renda variável tem uma característica que nós não temos qualquer garantia de rentabilidade e nem de se nós vamos conseguir resgatar todo o dinheiro quando a gente precisar pegar o dinheiro de volta. Existe um ditado, um grande mentor no mercado financeiro que ele fala o seguinte: a principal característica da renda variável é que ela varia. E quando eu falo isso para as pessoas, muitos mentores ou muitas pessoas pensam que renda variável varia somente no campo positivo. Às vezes um aluno pergunta: Diógenes, como é que funciona? Fala assim: olha, a renda variável varia. Isso quer dizer então, o aluno às vezes pensa, isso quer dizer então que às vezes eu faço 5% no mês, e às vezes eu faço 2% no mês, às vezes eu faço 1%, às vezes eu faço 5%, e falo, não cara, a renda variável também pode variar na zona negativa. Às vezes você faz 2% no mês e você faz menos 2% no outro mês. E é importante que a gente ter claro esse conceito de que a renda variável varia no campo positivo, ou seja, acima da linha do zero, mas também pode variar para baixo da linha do zero e trazer retornos negativos. Essa é a principal diferença da renda fixa. A renda fixa nós temos uma previsibilidade dos retornos. Nós investimos o nosso dinheiro em um investimento, em um título do governo, alguma coisa nesse formato, e nós já sabemos quanto nós vamos ganhar de rentabilidade e o nosso capital está protegido. Existe uma previsibilidade. É por isso que a renda fixa costuma ter um retorno muito mais baixo, porque existe uma previsibilidade e existe uma outra instituição que está amortecendo os riscos do mercado financeiro em troca de te oferecer uma pequena rentabilidade. E é claro que ao absorver a maior parte dos riscos, também se absorve a maior parte da recompensa. Portanto, renda variável, a principal característica é a imprevisibilidade dos retornos, da rentabilidade do seu capital. Enquanto que a renda fixa, nós temos uma previsibilidade, nós sabemos exatamente quanto que vamos ganhar ao final de cada período. Isso quer dizer também que na renda variável, o seu capital, você pode perder dinheiro dependendo da hora que você for sacar o dinheiro, que você for fechar o seu investimento. Pode acontecer, inclusive, de você perder todo o seu dinheiro. É importante que você se lembre disso. Você pode ter longos períodos de resultados ou retornos negativos, abaixo de zero. Fechar um mês em menos 5%, o mês seguinte menos 2%, o outro mês em menos 10%. Isso acontece. É importante que você tenha clareza com relação a isso. Agora eu vou te falar quais são as principais formas, os principais tipos de investimento em renda variável. O principal deles e o mais conhecido é o mercado de ações. O que são ações? Ações são pequenas partes de uma empresa. Você compra uma empresa, imagina que você compra uma ação por R$10. Se essa ação for para 11, você está ganhando dinheiro. Se ela cair para 9, você está perdendo dinheiro. Se ela cair para 8, ou para 7, ou para 6. Ou seja, o próprio investimento em ações parte do princípio de que nós estamos negociando um ativo volátil, que ele oscila o preço ao longo do tempo e ele pode apresentar retornos positivos ou negativos dependendo do momento em que você vai fechar essa operação. Imagine que você compra uma ação esse mês por R$10. Ela passa 2 meses caindo e daqui 2 meses ela está sendo negociada a R$8. E por alguma razão você precisa do dinheiro imediatamente. Apareceu uma necessidade na sua vida, você precisa você precisa sacar esse dinheiro. Você precisa se desfazer, vender essas ações. Você comprou por 10, vendeu por 8, teve um prejuízo de 20% e você pegou o dinheiro. Isso é uma oscilação negativa. Se você comprar por 10 e ela for para 11, é claro, você ganhou dinheiro durante esse período. Outro exemplo de investimento em renda variável são os fundos de ações, fundos
multimercado e fundos imobiliários. É importante que você entenda que mesmo que a gente invista através de um fundo, onde existe um gestor que está procurando as melhores oportunidades, isso não é garantia de rentabilidade positiva. Inclusive, é sempre importante ressaltar e enfatizar de que resultado passado não é garantia de resultado futuro. E mesmo os melhores gestores do mundo têm períodos de perdas, de oscilação negativa, onde se passa por invernos. E se passa às vezes 1, 2, 3 meses, ou às vezes até muito mais tempo do que isso, em território negativo, onde os investimentos atingem um pico e depois eles caem até ele voltar a subir. Se você se você entrou em um investimento em um fundo desse, por exemplo, e ele começou a fazer uma queda e você precisar sacar esse dinheiro, né, resgatar esse dinheiro, você vai ter que vender mais barato do que você pagou e você, claro, vai ter perdido dinheiro nesse período de tempo. Outras formas de investimento investimentos em ouros, commodities, que são negociados em todo o mundo, e moedas, que é praticamente a minha especialidade que eu opero no mercado Forex. Todos esses ativos, eles oscilam, são negociados livremente no mercado financeiro. Então, existe aquela ideia, né, de que o ouro, como sendo reserva de valor, sempre se valoriza no longo prazo. Ok, mas se você comprar o ouro a $1.700 por onça, por exemplo, e ele cair para 1.500 e você fechar a sua operação, você perdeu. Exatamente essa é a característica da renda variável, porque não existe previsibilidade nos retornos, na rentabilidade do seu capital. Quais são os riscos inerentes à renda variável? O risco é você comprar um ativo ou você vender um ativo e ele oscilar contra a sua operação e você ter que fechar essa operação durante esse período. O risco é de você perder uma parte do seu capital ou todo do seu capital. É importantíssimo que você entenda que a renda variável, se você for investir pelos seus próprios meios, você for tomar conta do seu capital, você precisa ter um conhecimento, cuidar dessa renda variável ou desse investimento de forma muito próxima. Precisa ter conhecimento para fazer isso, para você fazer de forma assertiva. Uma coisa muito importante na renda variável para tomar cuidado é a alavancagem. A alavancagem é uma faca de dois gumes, ela pode cortar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Se você entrar em uma operação, o que é alavancagem? Um breve parênteses aqui no vídeo. O que é alavancagem? É a multiplicação do seu capital para que você possa operar com mais dinheiro do que de fato você tem. Imagine que você tenha R$10.000 e você vai comprar R$10.000 de um determinado ativo, uma determinada ação. Se o mercado oscilar, você vai ganhar referente aos R$10.000. Por outro lado, você pode emprestar o dinheiro do banco ou da corretora e assim operar com mais dinheiro do que aquilo que de fato você tem. Você tem R$10.000, você toma um empréstimo específico para essa operação. Por exemplo, multiplica o seu capital por 5. Você tem R$10.000, mas vai operar como se tivesse 50. O seu ganho é potencializado e a sua perda também. Isso é extremamente importante você se lembrar disso na renda variável. Em um primeiro momento, para o investidor iniciante, isso parece uma coisa muito boa, né? Afinal, eu vou comprar, eu tenho 10 e eu posso negociar como se eu tivesse 50 ou como se eu tivesse 100. Então, logo eu vou ganhar muito mais. Isso é verdade. Se você acertar a direção do mercado, se o seu investimento funcionar. Se você errar a direção do mercado, vai dar muito errado. Então tem que ter muito cuidado, porque a alavancagem na renda variável, ela aumenta o impacto da volatilidade do mercado nos teus investimentos de forma positiva e negativa. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Ela amplia isso. E você, como trader iniciante ou como investidor iniciante, eu não recomendo de forma alguma que você utilize a alavancagem, pelo menos no começo dos seus investimentos. A alavancagem é, de fato, uma coisa bastante perigosa, muito delicada. Se você não souber muito bem o que você está fazendo, recomendo que você vá com cuidado ao utilizar essa poderosíssima ferramenta de investimento. Em quais situações a renda variável pode não ser indicada para você? A renda variável não é indicada para você guardar o seu dinheiro da reserva de emergência. É importante que você tenha uma reserva de emergência. Antes de você ir para a renda variável, é importante que você tenha uma reserva de emergência de 3, 6, 9 meses ou 12 meses. Ou seja, o que é essa reserva de emergência? A reserva de emergência é você saber quanto você gasta mensalmente, os seus gastos com comida, com combustível, com aluguel, com faculdade, com transporte, todos os seus gastos mensais, multiplicar esse valor por 3, por 6, por 9 ou 12 meses e você ter esse dinheiro guardado. Para quê? Para que em uma eventual necessidade você tenha onde você se agarrar financeiramente. Antes de investir em renda variável, é importante ter construído a sua reserva de emergência.
precisa ter isso pronto. Imagine que você compra um ativo e ele, pelos primeiros 3 meses, ele apenas cai. Você paga R$10 numa ação e ela cai durante 3 meses seguidos. Você não pode sacar esse dinheiro. Ou seja, você pode sacar, mas você vai perder. Então é importante você ter uma reserva de emergência para que você consiga se manter durante esse tempo sem precisar mexer no seu investimento de renda variável. Portanto, reserva de emergência é o primeiro passo que você deve construir antes de ir para o mercado de renda variável. E a reserva de emergência não deve ser colocada na renda variável. Por quê? A renda variável é muito interessante para você fazer um investimento com estudo, é claro, mas pensando em longo prazo. Se você precisar do dinheiro para daqui 1 mês, 2 meses, a renda variável não é o mais indicado para você. Aí sim eu te indico você ir para a renda fixa. É claro que na renda fixa você naturalmente tem a previsibilidade, vai ganhar um pouco menos de dinheiro, mas ainda assim o dinheiro está mais disponível para você, não vai sofrer oscilações e a reserva de emergência é exatamente para isso, tá? Não é para você estar rentabilizando com grandes porcentagens, mas sim para você ter esse dinheiro à sua mão caso você precise, enfim, de uma liquidez muito mais rápida. A renda variável também não é indicada se esse é o seu único investimento. Eu sempre recomendo que você comece primeiro com um pouquinho de renda fixa para você sentir um pouco, ter um pouco de segurança. Então, primeiro passo, imagine que você fez a sua reserva de emergência. Depois, segundo passo, já tem um pouquinho em renda fixa, já tem um pouco investido, ganhando um pouquinho a coisa, com um pouco de previsibilidade, mas já está crescendo o seu capital aos poucos. E aí você começa a diversificar. É extremamente importante fazer essa diversificação. Um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. Exatamente partindo do que eu acabei de falar, é importante que você não coloque 100% do seu dinheiro em renda variável. Se você coloca 100% do seu patrimônio em renda variável, você pode muito bem sofrer grandes oscilações no seu patrimônio, no seu dinheiro, e isso é uma coisa bastante desconfortável. Então, você pode chegar à tua própria combinação, de repente 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Uma parte do seu capital vai para renda variável em ouro, outra parte em moedas, em dólar, por exemplo, outra parte em ações. Isso é extremamente interessante. Então a renda variável eu não recomendo que seja a concentração total do seu capital, do seu patrimônio, porque realmente em uma situação de oscilação você pode entrar em uma fase de um inverno muito rigoroso nos seus investimentos e aí, é claro, isso acaba gerando um estado de ansiedade que não vai trazer o melhor do analista, do trader, o investidor que existe em você. E depois de tudo isso que eu acabei de falar, você deve estar se perguntando, né, se existem tantos riscos, por que é interessante investir em renda variável? Uma vez que você já tem a sua reserva de emergência, já tem um pouco do seu capital investido em renda fixa, aí você vai para a renda variável para correr um pouco mais de risco com o objetivo de ganhar um pouco mais de rentabilidade sobre aquela porção do seu capital. Isso é extremamente importante. Existem muitas oportunidades na bolsa de valores, em commodities, em moedas e até criptomoedas, onde você pode investir uma parte do seu dinheiro aceitando um pouco mais de risco naquela fatia do seu dinheiro para rentabilizar de forma muito mais interessante. É claro que, sem o conhecimento correto, você só vai perder dinheiro na renda variável. É importante que, antes de ir para a renda variável, que você tenha a formação correta. Você saiba exatamente o que você está fazendo, como você está operando, qual é o seu método de operação, qual é o seu método de investimento, como é que você avalia uma oportunidade. Você fazer isso antes em uma conta demonstrativa, em uma conta de testes, né, para você aprender qual é o seu resultado no mercado financeiro. Então, antes de ir para a renda variável, você precisa investir em educação, em conhecimento, a formação correta para te ajudar a ter resultado. E exatamente por isso, nós da U-Trading resolvemos criar um curso do absoluto zero para te ensinar a investir em renda variável de forma responsável. Esse curso está disponível lá na área de membros e é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada. Inclusive, tem uma estratégia minha de longo prazo lá nesse curso disponível para que você possa começar a fazer os seus investimentos sem você precisar deixar o seu trabalho. É importante que em um primeiro momento, depois de ter feito a sua reserva de emergência, você não abandone imediatamente o seu trabalho para investir. Você não precisa fazer isso. Existem técnicas, estratégias para você investir o seu dinheiro de forma responsável em apenas 30 minutos do seu dia, identificando as oportunidades de longo prazo, se posicionando e conseguindo rentabilizar o seu capital de forma muito interessante na renda variável, sem precisar abandonar o seu trabalho, abandonar a sua empresa, abandonar o seu concurso, qualquer que seja o seu trabalho. Eu não recomendo que você abandone
o seu trabalho logo de começo, mas que sim você comece a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até que você tenha conhecimento, o capital, o histórico, uma reserva de emergência suficiente para te manter no mercado financeiro enquanto você aprende a dar os seus primeiros passos na renda variável. Então, olha só, aqui na descrição tem o link para você participar do curso gratuito. São mais de 40 aulas, totalmente gratuita, onde nós te ensinamos, pegamos na sua mão e te conduzimos durante esse processo para você aprender como realmente começar a rentabilizar, dar os primeiros passos da forma correta. Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar desse material. Clica aqui embaixo no link que está na descrição para que você possa entrar e participar e a gente se vê em uma dessas aulas. Não se esquece, deixar o seu like é muito importante, se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo que a gente traz para você, sempre agregando conteúdo de valor para te ajudar a rentabilizar o seu capital de forma responsável, com objetivos claros na renda variável. A gente se vê em um próximo vídeo. Meu nome é Diógenes. Um forte abraço, obrigado por ter ficado até o final e até mais.